Nesse vídeo, vamos desenvolver o seguinte componente e estilizá-lo com Tailwind. Normalmente esse componente é utilizado para confirmação de e-mail de acesso. É um caso mais comum na utilização do mesmo. Bom, esse vídeo traz para o canal um novo formato onde eu vou estar apresentando o código gradativamente e estar explicando o que eu utilizei para desenvolver tal interface, comentar a estrutura do HTML, as classes do Tailwind utilizado. Então eu espero que você goste desse novo formato e deixe um comentário, alguma sugestão a respeito. Então bora para o código? Estou aqui com um projeto aberto, uma estrutura padrão utilizando o Tailwind. Se você ainda não sabe instalar e configurar o Tailwind, eu vou deixar o link aqui no vídeo, um outro vídeo onde eu ensino como você deve criar um projeto, instalar ou configurar o Tailwind. Mas de modo geral você vai poder acompanhar o código, o nosso tutorial aqui em um ambiente usando o Vue, o React. O mais importante é que o Tailwind esteja instalado e configurado. A primeira coisa que vamos fazer para desenvolver esse componente é criar uma div. Então criamos aqui uma div e estamos utilizando a classe Flex para mudar o comportamento dessa div para display Flex. Uma vez adotada essa classe, podemos centralizar todos os demais componentes que vai ficar dentro dessa div verticalmente e horizontalmente, utilizando as classes de item center e de adjust center. Com essas duas classes, vamos poder centralizar os itens que vamos inserir logo em seguida dentro dessa div. Observa que nós definimos também a altura e a largura do componente para ocupar toda a tela. E por fim, aplicamos uma classe para ajustar o z-index, uma vez que normalmente esse componente você vai utilizar ele em uma interface que vai ficar por cima dos demais elementos da página. Então, adiantando, já utilizamos aqui a classe z-10, que equivale ao atributo z-index. Bom, o próximo elemento que nós inserimos no código é uma div. Dentro da div anterior, definimos também alguns atributos. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para o atributo cert0. Esse atributo ele faz com que essa div vai ocupar toda a tela também. Aplicamos uma cor de fundo nessa div, colocamos uma opacidade. Eu vou voltar a falar um pouco dessa div logo em seguida, mas essa é uma técnica muito importante quando você quer colocar uma cor de fundo e usar opacidade. Já já vou voltar a falar dessa estratégia. Bom, agora nós criamos uma outra div no mesmo nível da div anterior. Essa é a estratégia que eu queria trazer e falar um pouco mais, para que quando você pretende utilizar um fundo e usar opacidade, você não pode colocar dentro daquela div que foi criada para essa finalidade os demais elementos, porque o efeito de opacidade vai ser propagado para eles. Por isso, a div que nós criamos agora, que é essa div que vai ser usada para o nosso modal, ela deve ficar no mesmo nível que a div que nós usamos para colocar o fundo com opacidade. Então, isso é uma dica bacana quando você for trabalhar com modal usando o Tailwind ou qualquer estratégia de CSS. Normalmente, esse é a abordagem que é mais comum de se ver. Na div que nós criamos para ser usada como modal, primeiro nós definimos um tamanho para ela. Novamente usamos aqui uma classe para definir o z-index, nesse caso com um valor superior ao elemento pi. Isso é necessário para que ele fique em cima ou sobreponha a div que nós usamos para colocar um fundo transparente. Existem algumas outras abordagens, mas adotamos essa que é mais didática. Colocamos uma cor de fundo branca, aplicamos um arredondamento nas bordas, vamos ocultar qualquer elemento que ultrapasse o tamanho da nossa modal, colocamos um sombreamento de tamanho grande, aplicamos aqui um espaçamento na parte no eixo X e no eixo Y, e também definimos aqui que ela vai ser display flex
e os elementos vão ficar alinhados em coluna e centralizados. O próximo elemento do nosso componente é uma imagem. Você pode usar qualquer imagem de sua preferência, porém eu vou compartilhar com você um site nos comentários. Eu vou colocar um comentário fixo no vídeo, onde eu vou compartilhar com você um site onde você pode obter excelentes ilustrações para utilizar em seus projetos. Neste site você vai encontrar diversas ilustrações que você pode estar utilizando em seus projetos. Aqui na parte superior você pode ajustar a cor que vai ser utilizada nas ilustrações dinamicamente. E você pode fazer uma busca aqui por algum item que você pretende utilizar no seu projeto. Voltando para o nosso código, então eu utilizei uma dessas ilustrações e apliquei uma classe para definir um tamanho pré-definido na imagem e a altura dela se ajustar automaticamente com base na largura. E aqui a margem, isso é uma classe que nós utilizamos para que a imagem ela fica centralizada no nosso componente. Bom, o próximo item do nosso componente é o título, lá onde informa a pessoa que ainda é preciso que o e-mail dela seja confirmado. Eu utilizei a tag H1 e aqui apliquei basicamente formatações de texto. Inicialmente eu coloquei uma margem na parte superior da imagem. Diz que o texto deve ser centralizado, definir um tamanho para esse texto, uma espessura e uma cor. Após inserir o título, incluímos 2 parágrafos, que são os textos a mais do nosso componente, onde instrui o usuário se deve enviar a confirmação para o respectivo e-mail. E aí, igualmente, formatamos esses 2 parágrafos, colocando inicialmente uma margem na parte superior, centralizando o texto, definindo um tamanho e uma cor para o texto. Bom, o próximo item é um botão. E aqui sim, existem diversas estratégias que é legal você conhecer na hora de customizar componentes do tipo botão. A primeira coisa que eu fiz foi definir um tamanho 100% para ele ocupar toda a largura do componente. Falei também que ele tem display flex e o conteúdo deve ser centralizado. Coloquei uma margem no eixo X e no eixo Y e também apliquei uma margem na parte superior do componente. Bom, o padrão, normalmente o componente bottom vem com uma borda, então eu removi essa borda dizendo que ela é transparente. Coloquei um arredondamento no componente, apliquei uma pequena sombra nele, ajustei o tamanho do texto, a espessura e a cor. Apliquei também uma cor de fundo nesse componente. E aqui fiz um ajuste no outline para que não apareça aquela bordazinha normalmente que vem por padrão nesse tipo de componente. O próximo e último componente também é um botão. Eu apliquei as mesmas classes do anterior, com uma pequena alteração, que foi na cor de fundo e na cor do texto. Bom, espero que você tenha gostado desse novo formato de conteúdo. Todo o código que foi utilizado para gerar esse componente, vou deixar compartilhado com você no comentário fixado aqui no vídeo. E se você gostou desse novo formato, deixa um like, que aí eu vou saber que é interessante produzir novos vídeos com esse modelo de compartilhar o código e fazer comentários sobre o que eu utilizei para desenvolver. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade. É dessa forma que eu consigo entender se realmente o conteúdo que eu estou produzindo ele faz sentido, ele é útil para você. E esse formato é um formato que ele é bastante fácil de produzir, mas ao mesmo tempo eu tenho me questionado se ele é didático. Por isso que eu estou pedindo a sua ajuda para deixar aí um like se gostou do formato ou um comentário dizendo, olha, pode ser melhorado isso ou aquilo, que aí eu vou saber o que eu posso estar fazendo para melhorar. Se você acompanhou outros vídeos aqui no canal, vai observar que na maioria dos casos eu tento ser bem detalhista e desenvolver o código junto com você, mas isso acaba gerando um conteúdo mais extenso. E aqui eu estou experimentando
outras estratégias para ver que de fato eu consiga entregar o melhor conteúdo. Então é isso, um grande abraço, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.